Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane. Eu estou fazendo um estudo aprofundado da doutrina espírita e venho aqui sempre gravar alguns vídeos. Tudo que eu aprendo, eu compartilho com vocês. E eu estou naquela fase que agora tudo que eu aprendo, que eu acho interessante, eu quero vir aqui gravar e compartilhar com vocês. E hoje eu vou gravar um vídeo, não é sobre o estudo da doutrina, mas é porque eu estou lendo um livro, que é esse daqui, que é da saga dos Capelinos, Varuna, Homicídio de Atlântida, e fala na importância da inteligência emocional na transição planetária. Bom, para quem não sabe, nós estamos no meio do processo da transição planetária aqui do planeta Terra. Vai ser um processo, vai ter uma migração em massa dos espíritos que não conseguirem alcançar o padrão evolutivo necessário para habitar a Terra, para que a gente possa se tornar um mundo de regeneração dentro em breve, espero. As pessoas colocam aí, lá para 2050, a Terra já vai estar no mundo de regeneração. Mas a gente está no auge da transição, no período mais difícil. E aqui eu vou ler para vocês. Não é um estudo propriamente dito, mas é um trecho do livro que eu estou lendo, que fala da importância, né, da gente ter inteligência emocional para poder como é o processo de evolução dos mundos e a importância da inteligência emocional para que a gente se torne pessoas melhores. Eu queria ligar o som aqui, ligar a luz para poder ficar mais claro, mas piorou. Vamos lá. Está na página 55 desse livro, tá? Varuna, o Messias de Atlântida, da saga dos Capelinos. Gebradon era diferente de todos os participantes. Tinha a aparência de um profeta bíblico terrestre, só que era imberbe. Era um homem alto de 1,80 m, pele rosada queimada pelo sol, com cabelos brancos e mãos de 5 dedos. Pertencia ao planeta situado numa galáxia do agrupamento de Virgo, a mais de 80 milhões de anos-luz da Via Láctea. Esse ajuntamento galáctico é constituído de mais de 200 milhões de galáxias, cada uma com mais de 150 bilhões de estrelas. Gente, até hoje eu fico assombrado com o tamanho do universo. A gente não tem noção do tanto que nós somos minúsculos diante da obra de Deus, né? E a gente se acha os mais importantes, os todos poderosos. O mundo tem que girar ao nosso redor. O universo é infinito. A gente consegue conceber um negócio desse? De mais de 35 bilhões de galáxias. Bilhões. É uma coisa, assim, estima-se, não tem certeza. Gebradon falou sobre como Deus cria os planetas, como Deus cria e como os planetas evoluem. Ao falar da evolução social e espiritual dos planetas, Gebradon falou sobre o grande expurgo porque todos os planetas passam quando atingem as portas da maturidade social e tecnológica. É exatamente o momento que a gente está vivendo agora. A transição planetária já tem mais ou menos uns 300 anos. Agora a gente está naquele momento, a hora mais escura antes do amanhecer, a parte mais densa. Ao falar da evolução social e espiritual dos planetas, Gebradon falou sobre o grande expurgo porque todos os planetas passam quando atingem as portas da maturidade social e tecnológica, de forma a retirar do planeta todos os espíritos que não haviam alcançado um estágio mínimo de fraternidade e evolução. Este grande expurgo era de tal magnitude que retirava do planeta milhões de pessoas que não haviam alcançado o nível mínimo desejado. Muita gente vai ser deportada aqui da Terra, viu, gente? Acho bom a gente se melhorar para não ir para um mundo primitivo, onde as provas vão ser duras, onde não tem tecnologia, onde tudo é mais difícil. Com muito carinho. A gente fala assim, fulano que vai ser deportado. Eu fico imaginando assim, deixa eu fazer meu trabalho para que eu não seja deportada. Vão olhar para mim primeiro. E que convida cada um a olhar para si mesmo, para fazer esse trabalho de melhoria íntima, para que a gente possa continuar aqui na Terra, junto das pessoas que nos são queridas. Elvente estava literalmente fascinado. Nunca tinha ouvido falar em tamanho expurgo espiritual. Sabia de casos isolados, quando um ou outro espírito era afastado dos demais por apresentar estados psicopáticos profundos, mas nunca ouvira falar de expurgos coletivos, onde milhões de espíritos eram levados de um planeta para outro. Será isso uma regra geral
ou serão casos esporádicos? O tempo se encarregará de lhe responder. Aqui o pessoal está falando que a Terra foi colonizada pelos habitantes expatriados de Capela. Tanto é que essa coleção aqui é a Saga dos Capelinos. E quem está sendo, quem vai ser o degredo aqui da Terra, está indo para o planeta Quirón, que é um mundo primitivo, é um mundo onde não tem tecnologia. Pessoas com o nosso conhecimento intelectual, filosófico, moral também, pode não ser adequado para continuar com o nível do planeta, mas a gente já tem um pouquinho de entendimento, vai voltar para terras como se fossem homens das cavernas, sem tecnologia nenhuma, aquele processo muito primitivo de sobrevivência. Era o que os habitantes chamavam os capelinos aqui na Terra, eles falam que eram os egípcios, que eram esses povos, os maias, os incas, que trouxeram essas tecnologias, por exemplo, as pirâmides, até hoje ninguém sabe explicar como é que elas foram construídas, é porque eram habitantes muito adiantados para a atmosfera primitiva do planeta. E eles, como eles já tinham conhecimento intelectual mais adiantado, eles trouxeram isso aqui para a Terra. Nikola Tesla fala que as pirâmides do Egito, elas eram um grande gerador de energia, que as galerias internas elas eram produzidas com condutores de eletricidade, a parte externa com material isolante, tinha a pontinha que era de ouro, que é um condutor, e por baixo das pirâmides passavam água, passavam rio, e elas estavam perfeitamente alinhadas, primeiro com a estrela, se não me engano é Sirius, mas também ela usava a energia do magnetismo do planeta para poder gerar energia. Então, isso é uma teoria de Nikola Tesla, mas de qualquer forma fica aí o mistério das pirâmides, né? E eram povos de outros planetas que vieram aqui habitar a Terra porque eles não tinham o adiantamento moral necessário para continuar em Capela. Continuando aqui, Elvende tinha várias dúvidas e externou-as em forma de perguntas pertinentes. Uma delas, respondida por Gerbradon, era em relação ao que seria a evolução espiritual propriamente dita. Vamos saltar todas as fases anteriores até a fase humana média, para nos dedicar à fase mais crítica da evolução espiritual. Nesta fase, quando o espírito começa a se tornar o senhor de seu destino, já não mais estando tão subordinado às leis da genética material. Ele irá evoluir, renascendo por várias vezes em diferentes corpos. Ele receberá, sim, uma carga genética que lhe será de vital importância para seu aprendizado, mas também poderá, através de sua vontade, construir o seu destino. A gente aqui, a gente está nessa fase do espírito, fase humana média, quando a nossa vontade ela já começa a se sobressair, a gente tem o livre-arbítrio. E se a gente fizer. Jesus ensinou a fazer o bom uso da vontade. Pedro, ande sobre as águas, use a sua vontade para fazer prodígios. Então, a gente está nesse momento aqui que a nossa vontade ela tem que ser maior do que o nosso instinto, porque a vontade faz a gente ter atitudes conscientes do que é melhor para nós e para os outros, principalmente a longo prazo. Quando a gente age somente por instinto, a gente age de maneira inconsciente, a gente não vê o que a gente está fazendo e a gente pode fazer coisas que a gente pode se arrepender lá na frente, que vão trazer para nós motivo de desgosto, dor, infelicidade, tristeza. Então, no momento evolutivo da humanidade agora, a gente aprender a usar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio para sobressair sobre os nossos instintos. E assim, usando a nossa vontade, a gente construir o nosso destino, construir a vida, a melhor vida possível que a gente pode construir para nós. Por exemplo, alguém que nasce num ambiente muito pobre, não precisa se tornar pobre para o resto da vida. A pessoa pode ter a vontade dela de querer progredir e usar essa vontade para poder estudar, para poder trabalhar honestamente, para poder criar oportunidades de melhorar materialmente, e ela direciona essa vontade para estar sempre progredindo, para poder ter uma vida material melhor. Assim é mais fácil da gente entender. Mas também com as questões espirituais, usar a vontade para construir uma família feliz, para descobrir o seu propósito aqui na Terra,
para trazer um mundo de paz e harmonia, construir um estado de paz interno, ao invés de ficar culpando o mundo ou exigindo que o mundo seja aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, é usar a nossa vontade da melhor maneira para que a gente construa o nosso destino. Gebradon, como sempre, muito didático, começou a exemplificar o que vinha ensinando. Quando o espírito está nas fases inferiores, ele é fruto da genética de seu corpo físico, que se aprimorará através de experiências do meio em que irá viver. Ele receberá um programa do qual não poderá se furtar. Aprenderá a se desenvolver em muitos corpos de seres, sempre ungido à alma do grupo do qual faz parte, ganhando aos poucos características individuais até, quando chegar à experiência como animal superior, atingir o momento da individualização. Essa é a parte que a gente se torna humano. Pelo Espiritismo, todos nós já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, aí um outro estágio evolutivo é o hominal. O momento que a gente deixa de ser animal e passa a ser humano é quando a gente adquire a consciência da nossa identidade, da nossa individualidade. E o marco principal é que os animais eles têm o pensamento e o sentimento, as emoções, só que não pensam o tempo inteiro. E tem muitas coisas que é instinto, é coletivo. O ser humano, ele pensa o tempo inteiro, é pensamento contínuo. Isso determina a nossa individualidade. Isso determina que nós somos uma espécie, um ser racional, é o pensamento contínuo. Experimenta e começar a meditar para ver como é difícil parar de pensar. Mas depois que a gente aprende a meditar, é uma delícia. E digo mais, a gente fala que a oração é quando a gente conversa com Deus e na meditação a gente escuta a resposta de Deus. Então, fazer parar esse processo de pensamento contínuo é libertador, porque a gente não faz ideia do tanto que o nosso subconsciente rege e governa a nossa vida. Eu tenho uma frase que ela é assim, está anotada aqui na parede da minha casa. Subconsciente, só por hoje, quem manda aqui sou eu. Mas para isso a gente precisa ter consciência dos nossos pensamentos. Em um milésimo de segundo a gente tem milhares de pensamentos. O processo é muito rápido. Então a gente tem que aprender a educar a nossa mente e esse processo de pensamento contínuo para a gente ir para um outro estágio da nossa evolução. Vamos lá. Como animal superior, atingiu o momento da individualização, quando você, ou seja, se reconhece como um indivíduo separado do seu grupo. Nesse instante, tomando consciência de que é um ser à parte e não mais parte de uma manada ou grupo similar de animais, ele estará apto a voos da espiritualidade. Quando a gente adquire a nossa individualidade, a gente também começa a praticar a nossa espiritualidade. Não é religião. Espiritualidade é conhecimento colocado em prática, a serviço da gente, a serviço da humanidade. É o nosso conhecimento que a gente coloca em prática para trazer progresso para todos nós. No entanto, entre o processo de individualização e a humanidade média, ele ainda passará por fases elementais e humano anterior, estando fortemente sujeito às leis materiais. Quando ele ingressar na fase humana média, não só a genética e as leis sociais, aqui já entra as leis sociais também, o comandarão, mas também sua vontade irá se manifestar de forma gradativa e crescente. Então, por exemplo, nesse momento aqui da humanidade que a gente está, as leis sociais, a nossa cultura determina muito a maneira como a gente vive e enxerga a vida. Então, existe essa pressão do coletivo sobre a gente, mas existe uma pressão externa do coletivo sobre a gente, mas a gente também exerce uma pressão sobre o coletivo baseado na nossa vontade. A nossa vontade de transformar a nossa realidade e de transformar o mundo exerce uma pressão social também. Então, as pessoas são fruto do meio e o meio é resultado das pessoas. Uma coisa não está separada da outra, mas quando cada um tem a condição de manifestar a sua individualidade, a gente começa a influenciar o meio de uma maneira mais sadia, mais positiva, porque hoje em dia o que a gente vê é um monte de gente em desequilíbrio, influenciando as outras pessoas e falando como é que elas têm que ser. Então, a gente precisa primeiro se tornar pessoas equilibradas, para que a gente impacte positivamente, levando equilíbrio para o meio, para que é retroalimentado. O meio nos alimenta, nós somos frutos do meio, mas a gente também, como parte integrante do meio, a gente impacta muito o meio que a gente está inserido.
E aí começa, por exemplo, no ambiente familiar, a gente tem um poder, uma voz ativa muito grande, no bairro, na cidade, no país, por último, o planeta. Mas a gente tem que começar a impactar positivamente os meios que a gente está inserido. E a nossa vontade, quanto maior a nossa vontade, quanto melhor o uso que a gente faz da nossa vontade para o bem, para servir a Deus, para ter Deus no coração, não é na boca. Quanto melhor uso a gente faz da nossa vontade, quanto mais a gente tem consciência do poder da nossa vontade, mais impacto a gente causa. Aí tem uma corrente filosófica da teosofia que fala que as três forças mais poderosas que existem é o amor, a sabedoria e a vontade. São três atributos mais divinos que a gente carrega conosco, que a gente precisa aprender a desenvolver: amor, sabedoria e vontade. E vontade é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a gente fazer as melhores escolhas para nós. E quem é que direciona as nossas escolhas? A nossa vontade. A gente faz as nossas escolhas baseadas nos nossos instintos, ou em fatores inconscientes, ou em fatores conscientes que a gente sabe que vai levar o bem, o belo e o progresso para a nossa vida e para a vida das pessoas ao redor. Eu venho e te escutava com o máximo de atenção. Na fase humana média, essa parte aqui que eu queria que vocês lessem, que vocês prestassem atenção. Na fase humana média, uma de suas mais importantes características, que aliás já surgira nas fases animais, irá se desenvolver da forma mais excruciante e dramática: a emoção. É o nosso cérebro límbico. Nosso cérebro ele é dividido em três partes, três momentos evolutivos. O primeiro é o cérebro primitivo, que é onde estão os nossos instintos, por exemplo, luta ou fuga. O segundo é o cérebro límbico, que é onde rege as nossas emoções. E o terceiro, e mais recente, é o neocórtex, que é o pensamento racional. Então, aqui está falando quando já surge o cérebro límbico e o papel das emoções na nossa vida. Observe que os animais têm emoção, mas ela ainda é influenciada pela genética de sua espécie. No espírito humano da fase média, ela passará por uma grande reestruturação, pois ela comandará diversos processos volitivos, ou seja, da vontade. É muito comum que nessa longa e problemática fase, a emoção sofra diversas deformações e que o comande de forma inadequada o processo evolutivo. O espírito irá desenvolver inicialmente todas as emoções egoísticas, até porque faz parte do próprio processo espiritual, na medida em que este egoísmo está incrustado em seu subconsciente devido às fases anteriores, ou seja, como animais e humana anterior. Todos estavam concordando com sua exposição. Desse modo, Gembrandon prosseguiu. No entanto, na fase humana média, as emoções irão se aprimorar e o espírito irá desenvolver uma inteligência emocional, muitas vezes descasada das demais formas de inteligência, tais como a inteligência matemática, a inteligência espacial, a inteligência artística e várias outras formas de raciocínio que compõem o espírito. Então, quando a gente começa a aprender a ter inteligência emocional, e aqui eu vou trazer, adoro Augusto Cury, gosto muito dele mesmo, gosto muito de tudo que ele traz, sou fã dele. E ele fala que nós, humanos, somos analfabetos emocionais. Aí até a gente não sabe controlar nossas emoções, as nossas emoções nos governam, regem a nossa vida, a gente reage, acontece um evento externo, a gente reage inconscientemente. Então ele fala que a grande maioria de nós somos analfabetos emocionais. Meus filhos morrem de rir quando eu uso esse termo, mas é verdade. A gente age de forma muito inconsciente ainda com tudo que nos acontece. Qualquer evento externo a gente já reage, atacando, luta ou fuga. Geralmente lutando, né? Principalmente quando é verbal. E ele tem duas coisas bacanas. Meus filhos estudavam numa escola lá em Diamantina, e lá tinha a escola da inteligência, que ensinava as crianças a ter inteligência emocional na escola. Era muito bacana. Se não me engano, esse projeto é tocado pela filha dele. E outro, vou fazer jabá aqui, depois vou até cobrar dele. Tem o curso dele para educar as emoções, para as pessoas aprenderem a não ser tão dominadas pelas emoções. Ele é um grande defensor que a gente aprenda a desenvolver inteligência emocional na escola, desde cedo, em casa. Eu agradeço muito meus pais, porque isso eles me ensinaram dentro de casa.
mas é difícil a gente ter inteligência emocional hoje, porque a grande maioria das pessoas não tem, e a gente acaba se colocando em situações não tão agradáveis. Vem aqui ver. A gente acaba se colocando em situações não tão agradáveis porque as pessoas, infelizmente, não reagem da maneira como a gente gostaria que elas reagissem. E aí a gente acaba ficando chateado. Mas daí cabe a gente compreender também que inteligência emocional é compreender que o outro também não dá conta de fazer e que as pessoas não são obrigadas a fazer tudo o que a gente gostaria que fizesse. Então, quanto mais a gente. E o que nos fere são as nossas emoções, não é o que o outro faz, é como a gente se sente com relação ao que o outro faz. Então, essa capacidade de compreensão também de que o outro tem o direito de ser quem é e, de repente, ele vai lá e a gente, por exemplo, se reagir de forma agressiva, fazer um marraco, ou essas coisas assim desagradáveis, o outro demonstra a falta de inteligência emocional do outro, mas compreender que o outro talvez não tenha aprendido a educar suas emoções. E assim, quem dá conta de fazer mais não tem que apontar o dedo e julgar aqueles que não fazem, mas tem que compreendê-los e ajudá-los para que eles cheguem num nível parecido com quem já tem mais, para que a gente consiga evoluir todo mundo junto. A gente não tem que abaixar a nossa régua porque as outras pessoas não dão conta de fazer. E também não tem que olhar as pessoas de cima para baixo só porque a gente já dá conta de fazer e o outro não. A gente tem que auxiliar o tempo inteiro para que o outro chegue no mesmo patamar que a gente, para que o grupo, assim, esteja num grau uniforme pense de forma semelhante e todos convivam em harmonia. Gembrandt fez uma pequena pausa e depois prosseguiu. Há, no entanto, diversos processos emocionais que fazem parte da genética e do próprio cérebro. Darei como exemplo quando o ser humano se encontra perante um súbito e inesperado perigo. Nesse caso, a mente não raciocina de forma costumeira, havendo um sequestro emocional que permite que o homem tome a melhor atitude para o momento de perigo, ou seja, fugindo, tornando-se imóvel ou atacando com fúria. Isso é genético, é o cérebro primitivo. É o primeiro cérebro, a primeira parte do cérebro que se formou no processo evolutivo. Esses processos emocionais alteram a química orgânica, injetando vários componentes hormonais na corrente sanguínea, permitindo uma ação tão rápida que, se o homem tivesse que pensar no que fazer e depois agir, já teria perdido preciosos segundos e o mal teria sido inevitável. Por outro lado, o aspecto emocional é de grande importância para a evolução espiritual, pois, a não ser nesses casos de sequestro emocional, os demais processos podem ser controlados pela mente consciente. Aí é que está. Os orientais que falam muito da questão da consciência. A diferença entre o portão do céu e do inferno, que eu tirei hoje o tarô do Osho, e a diferença do portão do céu e do inferno, o céu e o inferno, eles não estão do lado de fora, eles estão internamente. E a diferença do portão do inferno é quando a gente não tem consciência dos nossos atos e a gente vai e reage movidos pelo ego, pelo orgulho, como os outros nos veem. E o portão do céu é quando a gente está consciente dos nossos atos e nada abala a nossa paz interna. A gente tem consciência do que a gente está fazendo aqui e nada nos tira do nosso caminho. Então, esse processo de estar consciente é muito importante, muito valorizado pela cultura oriental. E tem muita coisa que a gente deveria trazer para nós. Estar consciente de cada ato, tá no momento presente. A gente vive no passado, a gente vive no futuro, mas viver cada segundo aqui no aqui e agora. Não deixar que os nossos pensamentos nos levem para um outro tempo que não seja esse aqui que a gente está vivendo. Às vezes a gente está aqui, ó, está do lado de alguém que a gente gosta muito, mas está aqui no celular, ou então está com o pensamento lá no futuro, ou o pensamento no passado, e acaba não aproveitando aquele momento como deveria ser, e acaba passando batido, não criando registros nem memórias. Foi simplesmente um tempo vazio. A gente só existiu, esteve aqui presente na matéria, mas espiritualmente não estava aproveitando o tempo. Os demais processos podem ser controlados pela mente consciente. Então, se a gente estiver consciente no momento presente, a gente vai cometer muito menos besteira, vai errar muito menos.
Não é que não vamos errar, mas nós vamos estar muito mais conscientes de cada passo. E a chance de acertar é muito maior. No entanto, é aí que reside o maior empecilho, pois durante o processo das múltiplas existências, o ser espiritual vai tomando uma série de decisões, agindo de várias formas que vai engendrando em seu organismo espiritual uma forma toda própria de reagir e de agir perante o mundo, seja com seus semelhantes, os demais seres da criação, ou em circunstâncias sociais e físicas da existência. É muito comum que hajam desvios temporários que vão alterando não só as emoções, que passam a ser determinantes do comportamento, como também os bloqueios, os complexos, as neuropatias e psicopatias, que desviam o homem de um comportamento mais saudável. Então, a gente vai, as nossas emoções vão nos guiando e a gente vai reagindo a elas e reagindo de uma forma desproporcional aos fatos, que a gente acaba se comprometendo conosco e com os outros e com a lei divina. Então, é importante a gente começar a pensar em parar de reagir aos fatos. Aconteceu alguma coisa externa, tem que tomar uma atitude? Tem, mas não precisa ser necessariamente uma ação. A gente pode parar, meditar alguns instantes, fazer uma atitude de não ação, de parar, meditar, refletir, olhar os prós e os contras e depois fazer algo. A gente não precisa fazer algo instantaneamente, não é bater ou levou, tomar lá da cá, não é isso não. Se a gente agir dessa forma, a gente vai estar muito mais suscetível ao erro e para fazer coisas que a gente se arrependa depois. Elvente ficou em dúvida quanto a essa parte e Gerbradon, como se captasse sua insegurança, exemplificou. Darei como exemplo um casal que inicia uma discussão. A mulher se queixa de um determinado aspecto da relação que ela julga que está inadequado. Para a mulher, cujo cérebro foi estruturado de forma diferente do cérebro do homem, falar de um aspecto da relação é um ato normal, costumeiro, não implicando em agressão. Olha como é que ela interpreta os fatos. No entanto, o homem já recebe aquilo como uma crítica pessoal, algo que irá humilhá-lo. Desse modo, assim que a mulher inicia sua crítica, ele se permite inundar de pensamentos negativos a respeito de seus comentários. Lá vem ela de novo me aborrecer com detalhes sem importância, pensa ele. Dali ele já se aborrece, dali ele já se deixa invadir por outros pensamentos emocionalmente destruidores. Essa mulher é uma perversa que só pensa em me achincalhar e me criticar. Aí já começa a dar o tom emocional, já começa a colocar a crítica, o julgamento. Ele está no modo de defesa e começa a atacar, começa a criticar. Esse processo altera as batidas cardíacas do homem, que então revida com palavras ou gestos bruscos. Por sua vez, a mulher, ao ver suas queixas serem tratadas com desdém ou vitupérios, revida e exacerba a discussão, o que leva o homem a um sequestro emocional, onde ele poderá chegar até a violência física ou verbal. Outros homens, já inundados com pensamentos desagregadores, não querendo sentir-se mal e partir para um ato extremo, prosseguindo uma discussão que prevê interminável, fecham-se em completo mutismo, controlando suas batidas cardíacas que retornam ao normal, voltando a se sentirem confortáveis. No entanto, essa atitude leva a mulher a também se inundar com pensamentos terríveis, nem sempre verdadeiros, do tipo: esse homem não tem a menor consideração por mim, só deseja me utilizar para os seus propósitos torpes, etc. E já com as batidas cardíacas e toda a toxicidade de hormônios fluindo na corrente sanguínea, a mulher parte para o sequestro emocional, que é aqueles registros primitivos de luta ou fuga, quando pode desandar em reações mais simples, como numa crise de choro ou até mesmo num ato extremo como o suicídio ou o assassinato. E aí eu fico me perguntando, tem gente que começa uma discussão e é um gritando de um lado, outro gritando do outro, e as pessoas acham que se falar mais alto elas vão ser entendidas. As pessoas não são surdas, não é falando mais alto que elas vão ser compreendidas, é se fazendo ser entendida, é não acusando o outro, não colocando o outro num estado de defesa, porque quando a pessoa se sente atacada, ameaçada, a tendência dela é querer se defender. E a gente não é educado para poder se defender corretamente, a gente só aprende que a melhor defesa é o ataque. Ou então, ou eu vou ser agredido ou eu agrido. Existe um caminho do meio, que é para a pessoa se defender sem atacar, e é colocando o seu ponto de vista
e compreendendo a razão de ser do outro, não que concorde com o que o outro está falando, mas compreendendo as motivações que levaram o outro a agir dessa forma. Vai falar disso aqui mais na frente. Gebradon apenas retratava uma situação peculiar, mas Elvente observava que tal fato acontecia diuturnamente em várias áreas da atividade humana, como no trabalho, nas relações pessoais e até mesmo nas relações políticas. Quando o espírito começa a atingir o amadurecimento espiritual, um dos atos mais louváveis que ele comete é o de controlar sua emotividade. Ele o faz através de técnicas variadas, entre elas podemos citar a inundação de pensamentos positivos que afastam os pensamentos negativos. E aí eu vou trazer aqui a gratidão. É muito importante a gente ser grato por tudo que a gente tem. A gratidão, ela acalma o coração, ela nos protege. Então vem aquele monte de pensamento ruim, imediatamente começa a agradecer por todas as coisas boas. A gratidão é a forma mais rápida de nós nos inundarmos com pensamentos positivos. Se a gente prestar bem atenção, a gente sempre vai ter algo para agradecer. Uma imensa empatia para, ao se colocar no lugar do outro, poder entender os processos mentais e emocionais que estão motivando tais atitudes e atos. Nossa, gente, empatia é fundamental. Eu acho que é o que falta na humanidade. As pessoas olharem para o outro e perceberem as suas motivações, as suas limitações, por que as pessoas agem como agem, e que nem todo mundo tem que ser igual a nós ou pensar igual a gente. A gente julga as pessoas por nós mesmos, pelo que tem dentro da gente, não pelo que o outro realmente é. Com a empatia e o entendimento com a empatia e o entendimento das necessidades dos outros, começa a brotar a fraternidade, pois o julgamento dos atos dos outros não é baseado numa visão negativa de oponente, de inimigo, mas no legítimo processo, mesmo que nem sempre se possa concordar com os motivos alheios. Não é concordar, é compreender que naquele momento a pessoa esteja vivenciando. A empatia e a atitude positiva de tentar resolver o conflito, não com mutismo, fuga, palavras violentas e ásperas ou até com agressão física, permitem que as relações humanas, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida afetiva, social, política e espiritual, possam encontrar uma solução adequada. Leva a gente ao diálogo saudável. Resolver os conflitos de forma não violenta não é a ausência de conflito. Uma política para a gente resolver nossos conflitos não é a ausência de conflitos. Os conflitos sempre vão existir, a gente pensa diferente uns dos outros, e essa diferença de opinião é normal, mas é resolver os conflitos de forma pacífica, dialogando, conversando. E a gente pretende muito proteger o nosso interesse pessoal. Tudo na vida é conflito de interesse. Todas as relações são baseadas em conflitos de interesse. O que é bom para mim, o que eu quero, o que eu mereço, e o que o outro tem que me dar, e o que o outro quer para ele, o que vai fazer ele feliz, o que ele fez, qual é a expectativa dele. E aí, a instrução dos espíritos, uma das maiores sinais de evolução de um espírito, parar de pensar somente no seu interesse pessoal e começar a pensar no interesse do coletivo. Então, matar um pouco do egoísmo em nós. Mas conflito de interesse sempre vai haver. Aqui na Terra tem conflito de interesse entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre patrão e empregado. Na política, movimentos contrários, vizinhos, cada um quer uma expectativa. As nossas expectativas levam a conflitos. Só que não é que a gente vai matar as nossas expectativas, nem matar o nosso ego. Pelo amor de Deus, a gente não dá conta de fazer isso. Mas é aprender a resolver nossos conflitos de maneira pacífica, através do diálogo, com empatia e pensamentos positivos. Por exemplo, uma pessoa pode estar te incomodando muito naquele momento, mas você pode parar. Meu Deus, sou muito grato porque ele existe na minha vida e eu me tornei uma pessoa melhor por causa disso, 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 ou porque essa pessoa está na minha vida é boa por causa disso, disso, disso. Ou gratidão, meu Deus, porque eu estou viva e eu tenho ouvido para ouvir essas besteiras todas que a pessoa está falando. Ou seja, a gente sempre pode nos proporcionar sentimentos positivos, apesar da situação complicada. Mas a gente tem que direcionar o nosso pensamento para isso. A isso nós chamamos de fraternidade, pois só podemos conviver com o próximo quando... Então, vamos lá. A empatia e a atitude positiva de tentar resolver o conflito
não está de tentar resolver o conflito, não com mutismo, fuga, palavras violentas e ásperas, ou até com agressão física, permitem que as relações humanas sejam no casamento, seja no trabalho, seja na vida afetiva, social, política, espiritual, possam encontrar uma solução adequada. A isso nós chamamos de fraternidade, pois só podemos conviver com o próximo quando, no esforço de empatia e de boa vontade, nós o compreendemos e, como consequência, o amamos, pois nunca amaremos aquele que a gente desconhece ou acha suas atitudes estranhas ou seu comportamento inadequado. Então, para a gente amar o próximo, primeiro a gente precisa ter empatia e boa vontade para ter um bom relacionamento com o outro, para que a gente queira entender o outro. Se não tiver esse entendimento, não existe o amor ao próximo. Estou falando daquele amor romântico, não, estou falando daquele amor de fraternidade. Elvente entendeu que o desenvolvimento da inteligência emocional era fundamental para a implantação de uma sociedade mais justa, igualitária e harmoniosa. Se a gente não desenvolver a nossa inteligência emocional, se a gente não fizer em nós a mudança que a gente quer para o mundo, se a gente ficar sempre agredindo todo mundo e achando que o problema do mundo está de cabeça para baixo é sempre os outros, a gente não vai conseguir alcançar um estágio de fraternidade necessária, a gente não vai adquirir a evolução necessária para continuar aqui na Terra, nesse momento de transição planetária. É importantíssimo que a gente aprenda a ter inteligência emocional, que a gente aprenda a ser melhor para nós e para os outros, para a gente continuar aqui na Terra. Porque a Terra vai evoluir, já vai esse período, esse momento que os espíritos serão deportados, vai acontecer. A pergunta é quem vai e quem vai ficar. E a gente tem que batalhar para ficar aqui na Terra. E para continuar aqui na Terra, a gente precisa aprender a ter inteligência emocional. Graças a Deus, a gente está na fase do coletivo, da informação. Se pesquisar na internet, tem um monte de pessoas que ajudam a gente a desenvolver a inteligência emocional. O que não podemos é ficar de braço cruzado, achando que o problema do mundo é o outro. Nós somos as vítimas, nós somos perfeitos e não fazer nada para se melhorar internamente. Isso, entretanto, não queria dizer que não haveria conflitos de interesses e que tudo seria um mar de rosas numa sociedade mais justa e harmoniosa. Mas, através do desenvolvimento da inteligência emocional, os seres humanos seriam mais capazes de resolver suas pendengas, seus conflitos e suas diferenças, de uma forma mais inteligente, menos radical, mais flexível, num tipo de relação onde todos ganham e não um ganha e o outro perde, gerando ódio, revolta, vinganças e violências. Nunca Elvente havia visto uma abordagem espiritual por esse ângulo. Sempre lhe fora dito que era preciso desenvolver um amor fraternal e universal e a concórdia, mas Gebrandão ia mais longe, dando caminho para tal, ou seja, a atitude positiva e a empatia. O grande espírito prosseguiu em sua locação. Observem que os espíritos que chafurdam no lodo de si próprios, vestindo uma capa de ódio, revolta e desamor extremo, não passam de pessoas que não souberam administrar, se podemos usar essa palavra, sua inteligência emocional, permitindo-se que sua mente sofresse inundações de pensamentos ruinosos, danosos e tenebrosos, gerando atos, sequestros emocionais que, após serem praticados, geram complexos de culpas profundas. A pessoa não sabe administrar suas emoções, reage sem pensar, sem raciocinar, sem refletir, e depois se sente culpada e arrependida. Esse complexo de culpa engendra destinos infelizes, onde o inferno é apenas uma palavra pobre para definir o estado de destruição, de perversidade, de sofrimento, de arrependimento e de emoções completamente descontroladas que o caracterizam. Loucura não é mais do que um estado emocional que atingiu tamanho desequilíbrio, gerando doenças físicas e espirituais, as mais difíceis de serem debeladas, exigindo um longo tratamento com inúmeras provas e atividades regenerativas. Desse modo, para não tornar longa a minha explanação, volto a insistir, como fazem, aliás, todos os grandes mestres da espiritualidade, que é fundamental se desenvolver a inteligência emocional através da inundação de pensamentos positivos, de amor ao próximo, de entendimento, de fraternidade e de empatia. Arrematando sua brilhante alocação, Gebrandão terminou.
Observem que os irmãos que foram expurgados foram aqueles que se encontravam em tamanha deficiência de inteligência emocional que não poderiam mais fazer parte da humanidade que procura a fraternidade. Desse modo, são expurgados para mundos ainda primitivos, onde, através da reconstrução pessoal, serão capazes de moldar um novo ser emocionalmente mais estável e, como consequência, mais fraterno e evoluído. Então é isso, gente. Não faz parte do estudo mesmo. Isso daqui é uma leitura de um livro avulso que eu estou lendo, um livro de história, mas eu achei bem oportuno esse momento aqui. Fala de inteligência emocional, fala de transição planetária, fala da nossa responsabilidade de nos tornarmos melhores e do papel das emoções na nossa vida. E eu acho que a gente tem que parar para pensar muito sério sobre como as emoções nos regem, nos governam. Aqui em casa eu faço tratamento com floral de bar, com óleo essencial, medito e a gente procura estar sempre um se colocando no lugar do outro. Para quem tem mais dificuldade, gente, não recorra, tem os remédios. Remédio psiquiátrico não cura a emoção, cura distúrbio orgânico, cura substâncias que são inundadas de forma inadequada. Mas para quem tem dificuldade de controlar suas emoções, procure um terapeuta floral de bar, um terapeuta floral de qualquer sistema. Faça o tratamento das emoções com óleos essenciais, meditem, tem várias ferramentas, tem o Ponopono, tem EFT, que é ótimo para poder também, para a gente poder trabalhar as nossas emoções. Enfim, tem tanto tratamento alternativo para a gente equilibrar as nossas emoções. Eu falo que a minha mediunidade ela me machucou porque eu estou em desequilíbrio. Por que eu estou em desequilíbrio? Porque as minhas emoções estão em desequilíbrio e elas acabam determinando as atitudes que eu tomo. Qual que é a ideia de me educar, de me orientar? É para que a minha vontade seja mais forte que as minhas emoções, para que eu seja direcionada por uma vontade ativa de querer melhorar, de querer progredir. E é isso que a gente tem que aplicar em todas as áreas da nossa vida, para que a gente não seja governado pelas nossas emoções, mas para que a gente use elas como catalisadores para trazer progresso para nós e para os outros. Bom, é isso, espero que vocês gostem. Deixe a sua opinião aí. Tudo que eu estou lendo agora de interessante, eu quero compartilhar com vocês. Tá a coisa mais interessante. Eu falei assim, nossa, eu tenho que ir lá gravar esse vídeo. Mas não faz parte do estudo, mas de certa forma faz. Estamos no meio da transição planetária, né? E cabe a nós construir as bases para esse novo mundo que vai vir. Então é isso mesmo. Grande abraço, fiquem com Deus, amo vocês.